maravilha, que manhã especial essa manhã de sábado. Dia Mundial do Jovem Adventista. Aqui na frente tinha um jovem pregando, né? Mas na minha época de jovem, o jovem era considerado jovem até 35 anos. Quando eu fui diretor de jovem lá no ano de 1999, hoje é diferente, né? Hoje jovem é 18 até os 80, 90 anos é jovem. Se vive mais, as pessoas se cuidam mais. Mas que bom que você veio nessa manhã. Estou vendo um jovem ali com um casaco de líder, isso? Muito longe? Jonathan, parabéns, parabéns. Se você tem idade ainda para ser um líder jovem, faça planos. Igreja, apoie esse departamento. Michael, conseguiu conquistar uma alegretense então, né? Ser o líder jovem dessa igreja, né? Eu quero pedir para a igreja que vocês orem por esse departamento, apoiem esse departamento. Sabem por que eu estou pedindo isso? O Espírito de Profecia, através da senhora Ellen White, diz que Satanás tem um pelotão, um batalhão de anjos maus, somente especializado em derrubar os jovens da igreja. Orem por esses jovens, apoiem esses jovens, por favor. Há visitas no nosso meio nessa manhã, pessoas que não são batizadas. Queria ver a mão levantada. Quem mais? Sintam-se abraçados por Deus nessa manhã e pela nossa igreja, tá bom? Vocês possam se sentir bem no nosso meio. Conta-se a história de um fazendeiro muito rico. E ele convidou algumas crianças para participar ali no day-use da sua fazenda. E naquele movimento todo ele acabou perdendo o seu relógio de estimação. Era um relógio de ouro. E ele reuniu toda a gurizada ao seu redor e disse assim: eu vou dar um prêmio para quem encontrar o meu relógio. E todo mundo saiu correndo, né, para procurar o relógio daquele fazendeiro. E ele deu um tempo, e o tempo passou, e todo mundo voltou e não encontrou o relógio. Ele disse: puxa vida, não vou conseguir presentear então você com aquele prêmio que eu ia dar. Até que de repente um menininho se aproximou dele, puxou o seu casaco e disse assim: Senhor, o Senhor me dá mais uma oportunidade para que eu possa encontrar o seu relógio? Aquele homem achou estranha aquela atitude e disse assim: ok, vou te dar mais essa chance. E aquele menininho, ele se concentrou, ele entrou num grande galpão, fechou a porta, sentou-se bem no centro daquele grande galpão, cruzou suas pernas e se concentrou. E de repente ele voltou com o relógio de estimação daquele fazendeiro e entregou para ele. E aquele homem achou estranho: como que você encontrou o meu relógio? Ele disse assim: eu fechei a porta do galpão, sentei bem no centro do galpão, fechei meus olhos e em silêncio eu consegui ouvir o tic-tac do seu relógio. Você quer ouvir a voz de Deus nessa manhã? Você precisa se concentrar na palavra de Deus, em reverência e em silêncio. É que nós ouvimos a voz de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós vamos abrir a tua palavra agora. Nesse dia especial do jovem adventista, um dia tu liderou 12 jovens. Eles tinham menos de 20 anos, somente um tinha um pouco mais de 20 anos. E tu ensinou a tua palavra para eles e eles pregaram o Evangelho. Hoje nós estamos em tempos diferentes. As dificuldades são outras, Senhor. Mas nesse momento eu quero te pedir que teu Espírito Santo se movimente por entre os bancos dessa igreja e atinja o nosso coração através da tua palavra.
nós entregamos esses momentos em tuas mãos, que o homem aqui desse púlpito suma, mas que nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Paulo, eu sou o diretor financeiro do Colégio Adventista de Canoas. Nós temos várias professoras aqui, né? A professora Raeli, minha conterrânea lá do Alegrete, a professora Daniela, a professora Rosane, né? Quem mais? Esqueci de alguém? E temos outras professoras aqui também na cidade de São Leopoldo. Dá para abrir uma escola no Colégio Adventista já aqui, né? Hebreus capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, embaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fadigueis, desanimando-vos em vossa alma. Eu queria convidar vocês a seguir no capítulo 12, no verso 16. Eu queria que você prestasse atenção agora num texto duro que Deus tem para nós nessa manhã. Nem haja algum impuro e nem profano, como foi Esaú, o qual por um repasto de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, e eu quero que você preste atenção nesse detalhe, pois sabeis que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E agora, queridos, séculos depois, nós acabamos de ler um texto aonde ele olha para nós nessa manhã e diz assim, ó: queridos irmãos da igreja central de São Leopoldo, fixemos os olhos em quem? Em Jesus, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A gente bem sabe que as vozes estão nos chamando de todos os lados, as luzes tentam nos ofuscar do caminho correto, mas fixamos os olhos em Cristo e corramos a carreira que nos está proposta. Só que no verso 16 e 17, o apóstolo Paulo, que segundo alguns foi que escreveu o livro de Hebreus, ele toma o nome de um jovem da igreja, e ele diz assim: mas não sejais devassos e nem profanos, como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Para nós entendermos melhor o que Deus quer nos dizer nessa manhã, eu quero te convidar a ir lá no livro de Gênesis. Gênesis 25. Vamos ler a partir do verso 24, por favor. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu um irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca, sua esposa, deu a luz. Verso 27. Cresceram os meninos, e eu abro um parênteses aqui. Aonde que eles cresceram? Na igreja. Porque a família de Isaque naquela época era a igreja.
Eles eram a igreja, eles eram o povo de Deus. Nasceram os meninos, cresceram os meninos na igreja. Saiu Esaú, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaque amava mais a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, a mãe, porém, amava mais a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado de lentilhas, quando esmorecido veio do campo seu irmão Esaú. E lhe disse: peço-te, meu irmão, que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó ao irmão: vende-me primeiro, meu irmão, o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o meu direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro, meu irmão. E Esaú jurou, e eu quero que você preste atenção também nesse pedaço aqui. E Esaú jurou, vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão, o cozinhado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E agora o apóstolo Paulo, através do livro de Hebreus, vem para nós nesta manhã, dirigindo-se aos filhos de Deus, à igreja de São Leopoldo, e diz assim: mas não sejais devassos, e não sejais impuros, como foi Esaú. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, nasceram e cresceram dentro da igreja. Como eu falei, a igreja era a família de Isaque naquela época. Nasceram e cresceram dentro da igreja. Esaú, a Bíblia diz que ele era moreno, ruivo, coberto de pelos pelo corpo. Jacó era moreno, não tinha pelos pelo corpo. A Bíblia diz que Esaú era perito caçador, homem do campo, um jovem extrovertido, um jovem alegre, um jovem ativo na igreja, um jovem que gostava da aventura, um jovem que gostava do campo, um jovem que gostava de ir na praia, um jovem que gostava de se divertir. Mas aí, quando eu olho para o seu irmão gêmeo Jacó, a Bíblia diz que ele era introvertido. A Bíblia diz que a mãe amava mais ele porque ele era um jovem pacato, um jovem que, quem sabe, gostava de ficar em casa, ajudando a mãe nas lidas da casa, lavando a louça, varrendo a casa, ajudando, quem sabe, a fazer a comida. Mas o cozinheiro, o oficial da casa, aquele que fazia a melhor comida, era o outro. Sabe o que Deus quer nos dizer com isso? Que na família de Deus há lugar para todos. Que na família de Deus há lugar para os pretos. Que na família de Deus há lugar para os brancos. Há lugar para os amarelos. Há lugar para aquele que sabe cozinhar, para aquele que não sabe cozinhar, para aquele extrovertido, para aquele introvertido, para o africano, para o alemão, para o japonês, para o coreano, para o gaúcho, para o paulista. Na igreja de Deus, na família de Deus, é isso que Deus está nos dizendo aqui. Há lugar para todos. Há lugar para todos. E aqui nós encontramos então dois jovens que nasceram na igreja, e por nascerem na igreja têm um futuro glorioso, abençoado. Queridos, ninguém nasce à toa nesse mundo. Ninguém nasce à toa nesse mundo. Muitas vezes nós nos sentimos derrotados pelas coisas que o mundo aí fora impõe na nossa vida, e nós muitas vezes pensamos em desistir. Mas não se sintam derrotados, não se sintam fracassados. Daqueles milhões e milhões de espermatozoides, você foi o que chegou. Você já é um vitorioso, amém? Deus permitiu que aqui você nascesse nesse planeta. Foi Ele que permitiu, e se Ele permitiu, é porque Ele tem um plano glorioso para a tua vida. Porque Ele te ama. Mas as escolhas são nossas. Talvez você diga assim: mas Paulo, eu não consigo realizar o sonho de ter a minha casa própria.
Eu não consigo realizar o sonho de ter o meu carrinho, de ter uma faculdade melhor, porque eu não tenho recurso. Querido, não deixe que esse tipo de pensamento entre na tua cabeça. Você é o príncipe de um reino. Amém. Deus te trouxe a esse mundo, e se Ele te trouxe, é porque Ele tem planos para a tua vida. E então aqui nós encontramos Esaú e Jacó, dois irmãos, com um futuro glorioso por terem nascido dentro da igreja. Só que o apóstolo Paulo, ele toma o nome de um dos dois, o nome de Esaú, e diz assim: mas não sejais devassos e nem profanos como foi Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quem era Esaú, queridos? Esaú era o típico jovem da igreja, que nasceu, cresceu, viveu, participou da vida da igreja, mas nunca levou as coisas do Senhor a sério. Nunca. Sempre levava as coisas de Deus na brincadeira. A Bíblia diz que ele era um jovem extrovertido. Em outras palavras, era um jovem brincalhão. Você conhece algum jovem assim? Que vive dando risada, alegrando os outros, está sempre cercado dos outros amigos, todo mundo gosta de estar com ele. Esse era Esaú. Era um jovem que gostava de reunir a gurizada para contar histórias. Quem sabe pegava o seu violão e cantava músicas do CD jovem. Esse era Esaú. Só que Esaú fazia tudo isso, mas nunca levou as coisas do Senhor a sério. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele tinha um caráter brincalhão, extrovertido. E por ter um caráter brincalhão e extrovertido, ele achou que poderia levar as coisas do Senhor na brincadeira. Você percebeu? Nunca saiu da igreja. Nunca foi disciplinado pela comissão da igreja. Nunca largou abertamente os mandamentos do Senhor. Sempre estava na igreja. Só que nunca levava as coisas espirituais a sério. Querido, não entenda errado o que eu vou dizer. Não tenha medo de ser feliz. Não seja aquele irmão da igreja que senta no último banco da igreja para cuidar se a irmão veio com a saia um pouco mais curta, um pouco mais comprida. Aquele irmão da igreja que senta lá no fundo e fica cuidando da vida dos outros, se tu fica conversando, se tu fica com o celular na mão. Não seja assim. Seja alegre. Viva a vida em abundância que Deus te deu. Seja feliz. Torça para o teu time de futebol. Festeje seus aniversários. Convide teu irmão, teu amigo para ir na tua casa jantar, almoçar. Festeje, viva, alegre, feliz. Mas faça tudo isso no momento certo de fazer isso. No momento de levar as coisas do Senhor a sério. Viva uma vida espiritual ao lado do Senhor. Leve as coisas de Deus a sério. Para Esaú, as coisas espirituais de Deus, como fé, Bíblia, escola sabatina, grupo de jovens, era como uma camiseta, que ele tirava e colocava na hora que ele bem entendia. Eu me lembro quando eu fui no Camburi, eu fui diretor jovem em 99 e também fui diretor do clube lá em Alegrete-Lírios do Vale. Por um ano o diretor adoeceu, nós tínhamos que ir para o Camburi de desbravadores em Uruguaiana, e ele não podia, ele me pediu: tu assume o clube para mim, eu assumo. Eu era do Sentinela de Ibirapuitã, da Central, e fui lá para o bairro Nova Brasília, e eu fui como diretor do grupo daquele do Lírios do Vale para Uruguaiana. Eu participei de vários Camburis, de jovens e de desbravadores. O irmão aqui é desbravador, hein? O que tu é de desbravador? Diretor, como é teu nome? César. Como é bonito nós irmos do Camburi e vermos cada clube com a sua camiseta colorida, seu uniforme, né?
É bonito. Aquela multidão de adolescentes, de jovens, cada um com a sua camiseta, cada um quer fazer a camiseta melhor que o outro, né? A mais bonita. Irmãos, olha aqui para mim. Cristianismo não é como uma camiseta que você tira e põe na hora que você pedir. Você não pode vir aqui na manhã de sábado louvar a Deus, adorar a Deus, cantar hinos maravilhosos, ouvir a palavra de Deus, e à noite você sair para beber cerveja com teus amigos. Você é um príncipe de um reino, você é filho de um rei eterno, não qualquer rei. Você não pode ser um momento uma coisa dentro da igreja e lá fora você ser outra coisa. Você tem que dar testemunho vivo de um Deus vivo. Você não pode louvar, cantar e fazer barbaridades ao sair da porta da igreja. Somos filhos de Deus. Por isso Esaú estava em tudo. No momento da música ele estava tocando música. No momento do louvor ele vinha aqui para frente cantar. Ele participava da vida da igreja, mas não levava as coisas do Senhor a sério. Ele estava em todos os momentos, menos um. Neste momento aqui. No momento de se alimentar do pão espiritual, de beber da água da vida que você está fazendo agora. Nesse momento que a palavra de Deus era aberta, Esaú saía para fora da igreja e o pior, ele puxava 2, 3, 4 jovens para planejar no sábado à noite, ia para fora da igreja, ia para o pátio da igreja. Esse era Esaú. Mas se fossem escolher o jovem mais participativo, mais ativo, todos olhavam e apontavam para ele. Só que ele nunca levava as coisas do Senhor a sério. Por isso que quando chegou o momento dele tomar a grande decisão da sua vida, ele não tinha substância, ele não tinha força que você está tendo agora da palavra de Deus, porque ele saía e levava 2 ou 3 lá para fora. Ele participava, ele atuava nos programas da igreja, mas não tinha força no momento mais importante da sua vida de decidir, de escolher. Quando chegou o momento de tomar a grande decisão, ele não pensou 2 vezes em trocar a sua primogenitura, que simboliza a vida eterna ao lado de Jesus, pelas coisas do mundo, simbolizado pelo prato de lentilhas. Ele trocou. Nós, como filho de Deus, não podemos levar as coisas, eu estou repetindo isso seguidamente na mensagem, nós não podemos brincar com as coisas de Deus e trocar a nossa vida eterna por um prato de lentilhas que o mundo está te oferecendo, meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo nos diz de novo nessa manhã, olhem para cima, nosso lar está lá, nossa vida eterna está lá. Eu bem sei que tentações vão te chamar, vão tentar te tirar do caminho, vão tentar te levar para um atalho totalmente estranho, mas fixem os olhos em Cristo e corram a carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Trocar primogenitura por um prato de lentilhas. O que significa isso? A primogenitura naquela época era uma bênção muito especial. O primogênito levaria, além da maior parte da herança material, ele receberia de Isaac, o pai, a bênção espiritual. Isso era importantíssimo. O pai botaria a mão na cabeça dele e abençoaria ele para seguir como líder espiritual da família. De certa maneira, quando ele chega do campo e pede o prato de lentilhas, era uma bênção para o futuro. Estava muito longe, porque quando ele olhava para Isaac, seu pai, ele era um homem, apesar de uma idade mais avançada, forte, com vigor físico, enxergando bem, ouvindo bem, caminhando bem. Era uma bênção para o futuro. Mas agora olhem a história, jovens. Eu quero que os jovens agora prestem atenção nessa parte. Esaú chega do campo,
E ele, quando sai para caçar, para fazer a comida, ele que fazia a comida para Isaac, seu pai. Era ele. Lembram no texto bíblico que nós lemos? Isaac amava mais Esaú porque ele se saboreava da sua caça, da sua comida. Então ele não podia pegar qualquer caça. Às vezes ele ficava muito tempo fora de casa para escolher e caçar o melhor animal. E agora a Bíblia diz que ele chega do campo esmorecido, quase a morrer, uma enorme caça em seus ombros, cansado, esmorecido. E lá no portão da entrada da fazenda, ele encontra Jacó. E eu imagino Jacó pegou, como o gaúcho faz, ele colocou uma trempe, fez um fogo de chão, colocou a panela de ferro em cima da trempe e começou a preparar aquele ensopado de lentilha. Quem é que gosta de lentilha aqui? Entre lentilha e um feijão, aquele caldo grosso, eu prefiro feijão. Mas uma lentilha bem temperada, com pedaços de batatas e cenoura e pimentão, no inverno é gostoso, né? Imagina, agora aquele jovem chegando esmorecido, quase a morrer, ele disse. E Jacó, você já viu aqueles filmezinhos, aqueles desenhos, que você está com muita fome e de repente chega aquela fumacinha assim nas tuas narinas e você vai flutuando, né? Eu imagino Esaú assim, quando ele fixa os olhos e vê o irmão com aquela comida, aquele cheiro chega nas suas narinas, e ele diz assim: me dá um pouco do cozinhado vermelho de lentilhas, Jacó. E Jacó não é bobo, ele não perde a oportunidade. Você quer? Me vende teu direito de primogenitura. Quais foram as palavras que Esaú falou para o seu irmão? Estou a ponto de morrer. De que vai me valer o meu direito de primogenitura? Porque, em outras palavras, o meu pai é muito novo, a bênção da primogenitura aí está muitos anos para frente. Meu pai é novo, não vai morrer tão cedo. E ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. E a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e morreu. Isso? O que aconteceu? A Bíblia diz que ele comeu, bebeu, levantou-se, saiu, e o que aconteceu? Não aconteceu nada. A vida seguiu. Aparentemente ele não perdeu nada. Seguiu a sua vida normalmente. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. O novo céu e a nova terra, você pode sentir o cheiro? Quem que sentiu o cheiro já do novo céu e a nova terra aqui? Ninguém? O novo céu e a nova terra, você já pegou um pedacinho da grama lá do céu? Aqueles campos verdejantes. Quem que já pegou um pedacinho da grama do céu? Ninguém? Você já molhou sua mão no lago de cristal? Hoje nós podemos somente ler nas páginas da Bíblia. Você não pode apalpar, segurar, sentir o cheiro dos campos verdejantes, das flores lá do céu. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você consegue segurar hoje um prato de lentilhas na tua mão? O prato de lentilhas simboliza as coisas que o mundo te oferece. Hoje um prato de lentilhas é quando você está nesses calorões aqui que está fazendo, né? Eu vou falar porque eu passei por isso. Igual que eu me batizei, eu bebia muito. Eu me lembro que eu cheguei no bar num calor de alegrete muito quente. E eu pedi para abrir uma cerveja. Eu disse: essa é a última cerveja que eu vou tomar. Ela estava assim, com aquela névoazinha por fora. Não foi fácil depois, porque quando eu via alguém bebendo, me dava aquela dorzinha assim, né? No rosto, de vontade. São tentações que nos chamam, que tentam nos tirar do foco, do caminho. Queridos, nós vivemos num mundo onde nós acreditamos naquilo que nós podemos pegar e apalpar.
E hoje a internet, através do celular, ela te oferece muita coisa, muitas possibilidades, muitas tentações que estão à tua disposição. É o prato de lentilhas que o mundo te oferece. Quando Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, o novo céu e a nova terra para ele estavam muito longe. A bênção da primogenitura somente quando o pai estivesse velhinho. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo está repetidamente nos dizendo nessa manhã: não sejais devassos e nem profanos como foi Esaú. Não se deixe ser envolvidos pelas coisas desse mundo. Não sejais como ele, que escolheu as coisas terrenas do que uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E em nenhum momento se perguntou: o que será que Deus acha da minha decisão de trocar a minha primogenitura por um prato de lentilhas? Porque afinal de contas, as promessas de um novo céu e uma nova terra, de uma primogenitura, estavam muito para frente. Existem duas histórias na Bíblia que contracenam com a história de Esaú. Uma foi o meu primeiro sermão na igreja de Nova Brasília, uma igrejinha pequenininha. Era um calor, horário de verão, o sol 7 horas lá para aquele lado da fronteira, e está lá em cima, parece que você está no meio da tarde. Eu suava de nervoso, eu pegava a minha Bíblia na mão e molhava. E foi o meu primeiro sermão, o caráter de um jovem chamado José. Um dia, José não se deparou com um prato de lentilhas na sua frente. Ele se deparou com um jovem com a esposa do chefe, e disse que a esposa de Potifar era muito bonita. O espírito de profecia diz que a esposa de Potifar, numa mãozada, arrancou a roupa de José. E ele ficou pensando assim: se eu não fizer nada, o que meus amigos da faculdade vão dizer de mim? O que os meus amigos lá do bairro vão falar de mim? Foi isso que ele pensou? Como eu posso fazer um mal tão grande contra o meu Deus? E virou as costas para a mulher de Potifar e comeu. Que jovem, um tipo de Cristo. A outra história que contracena com a história de Esaú é a história de Sansão. Sansão, capítulo 16 de Juízes, diz que Sansão se encantava muito facilmente pelas filhas dos filisteus. E o coitado do pai e da mãe diziam assim para ele: mas Sansão, querido, amado, não há mulheres lindas no povo de Deus? Não, eu quero uma das filhas dos filisteus. E de tanto querer, um dia ele encontrou uma jovem fantástica, uma beleza incomum, chamada Dalila. E Dalila começou a envolver ele como o inimigo faz conosco. Qual o segredo da tua força, meu amado? E ele diz assim: se tu me amares, se tu me amarrares com cordas dessa maneira, eu vou perder a minha força. E ela deixava ele dormir e amarrava como ele tinha dito. E os filisteus vinham, e ela cortava: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. E ele arrebentava as amarras e exterminava com os filisteus. Brincou com Deus a primeira vez. E o inimigo, de uma forma sutil, como ele tenta nos envolver: mas tu não me amas, Sansão, tu mentes para mim. Me conte o segredo da tua força. Ah, se tu pegares tendões novos, se tu fizeres dessa maneira, se tu me amarrares. E ela fazia como ele tinha dito, e ele brincou pela segunda vez. E os filisteus vieram, e ele arrebentou as amarras. Eles terminam com os filisteus 2 vezes. E o inimigo insistente: mas querido, amado, você está brincando comigo, você não me ama, você está mentindo para mim. Tá bom, Dalila, se você me amarrares dessa outra maneira, pegares cordas nunca usadas, não sei o que. E ela fez como ele tinha dito, e pela terceira vez ele brincou com Deus. E os filisteus vieram contra ele e ele arrebentou as amarras. Brincou uma, brincou 2, brincou 3, até que pela 4ª vez ele falou a triste verdade.
quando Dalila acorda Sansão, os filisteus vêm contra ti. Como das outras vezes ele achou que poderia. E aqui está um dos versículos mais tristes da história do povo de Deus, Juízes 16, 17. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já o havia abandonado. Você pode brincar uma vez com Deus. Você pode brincar com as coisas espirituais do Senhor 2 vezes. Mas eu não quero pensar você, jovem da igreja, achar que pode ir e voltar. Ir e voltar. E no momento em que você acha que pode voltar, você não ter mais forças para voltar dos braços do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus, ele vai se retirando, ele vai se afastando. E quando Sansão achou que podia, não tinha mais força, não tinha mais substância espiritual para voltar dos braços do Senhor. Nunca fumei. Gurizada, olha aqui para mim. Nunca faça isso na tua vida. Nunca bebi. Eu não quero pensar um dia você experimentar. Satanás, ele não está preocupado com o ébrio, ele está preocupado com o sóbrio. Em você dar a primeira tragada no cigarro, o primeiro gole na bebida alcoólica. É isso que Satanás está preocupado. Em fazer você começar. É o comecinho. Eu nunca fui numa balada, não vá. Deus pode te tirar lá de dentro? Pode, mas não vacile, porque você pode não sair mais de lá. Lembra que eu falei no início do sermão? Satanás tem um pelotão de anjos maus para derrubar os jovens da igreja. Não vacile. Persevere em oração. Seja um jovem de valor. Seja um jovem cristão ao lado de Jesus. Até que no momento de vacilo a navalha subiu na cabeça, e quando ele achou que poderia, não podia mais. Não tinha mais força. Seus olhos foram queimados. Ele foi amarrado entre as colunas do templo pagão. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Você não pode sair e voltar. Vai chegar um momento que você não vai ter mais força. Nós vamos voltar para a história de Esaú e nós estamos terminando a mensagem. Quando Esaú chegou com uma caça e preparou a comida para o seu pai naquele dia, ele encontra o seu pai, que agora já é um velhinho, porque os anos passaram. Anos e anos passaram, e ele encontra Isaac, seu pai, deitado no seu leito, já com cataratas nos olhos, sem poder ouvir direito. A visão era quase nada. E a Bíblia diz que ele chegou com a comida para o seu pai, e encontra o seu pai chorando, porque o seu irmão cobrou o preço. Jacó cobrou o preço, colocou pelos no seu corpo, se fantasiou do seu irmão. E quando Esaú chega no campo e com a comida preparada agora para o seu pai, Isaac chora, porque sabe que abençoou o outro. E a Bíblia diz que com lágrimas buscou, mas não existia mais bênção para Esaú, porque há anos atrás Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Você pode beber, jovem, você pode fumar, e nada vai acontecer não. O pecado, ele não cobra o preço na hora, mas ele vai cobrar um preço através de uma cirrose se você beber, de um câncer de pulmão se você fumar, de uma doença sexualmente transmissível se você for um jovem liberal demais. É isso que acontece. É isso que acontece. Um dia o irmão cobrou a dívida. Esaú nem lembrava mais. Eu vou terminar contando uma experiência que eu nunca imaginei que podia ter acontecido. Você já viu
um dos grandes pregadores dessa igreja fazia um apelo, o pastor Alejandro Bulhão. Você já viu ele pregar e ninguém vir à frente? Você já presenciou isso? Ele estava pregando no Peru, num estádio de futebol. Há anos atrás essa história, muitos anos. E ele fez um apelo e ninguém veio à frente. Ele estava um pouco adoentado. E ele seguiu no seu apelo até que a cantora encostou do lado dele e disse assim: pastor, eles não vão vir. E ele terminou o seu sermão, ficou sentado atrás do púlpito, não quis se despedir de ninguém, triste. E a Sonete chegou para ele e disse assim: eu vou te contar uma história, vou te contar uma fábula. Um dia Cristo estava passeando por entre as estrelas, entre os planetas, admirando tudo que ele tinha feito, toda a sua criação, contemplando tudo, aquela maravilha infinita do universo. De repente ele olha ao longe e vê alguém se aproximando. E ele fixa os olhos e vê que quem se aproxima é Satanás. E Satanás traz entre seus braços, bem apertada no seu peito, uma caixa embrulhada com um laço grande, bonito. E ele chega para Satanás e diz assim: o que tu trazes aí na tua mão que tu está segurando bem? Aqui, nessa caixinha, estão os teus filhos. Estão os filhos da igreja de São Leopoldo, de Porto Alegre, da Espanha, da África, da Ásia, da América. Eles estão todos aqui dentro. E Jesus abriu os braços e disse assim: devolva os meus filhos. Deu um passo para trás e disse assim: eles são meus. Por favor, me devolvam os teus filhos, os meus filhos. Você quer os teus filhos? Então você tem que me entregar 3 coisas. A primeira coisa que você tem que me entregar é Jesus. É a pérola das tuas lágrimas. Jesus olhou para aquela caixinha e disse para Satanás: eu te dou. Qual é a segunda coisa, Satanás, que tu queres de mim para me entregar os meus filhos? A segunda coisa que eu quero de ti, Jesus, é a rosa do teu sofrimento. E a terceira coisa, Jesus já estava ansioso, para saber quais eram todos os pedidos. Qual é a terceira coisa, Satanás? A terceira coisa que eu quero de ti, Jesus, para entregar os teus filhos, é o diamante do teu sangue. E Jesus deu um passo para frente e, próximo do rosto de Satanás, disse assim: nós temos um encontro marcado aqui nesse lugar. E Jesus veio esse mundo e chorou como nenhum outro chorou quando olhou para Jerusalém, quando foi até o túmulo de Lázaro. Ele chorou e ninguém chorou como ele chorou. Ninguém sofreu como Jesus sofreu. Você lembra do Getsemane? Gotas de sangue em lugar de suor corriam pela pressão dos pecados de todos nós. Foi chicoteado, foi esbofeteado pelos soldados pretorianos como ninguém foi. E na cruz do Calvário derramou o diamante do seu sangue por cada um de nós. E ele pegou essas 3 coisas e voltou para o encontro marcado com Satanás. E quando Satanás se aproximou dele, ele disse assim: aqui estão a pérola das minhas lágrimas, a rosa do meu sofrimento e o diamante do meu sangue. Estão aqui. Devolva os meus filhos. Satanás mais uma vez dá um passo para trás e diz assim: não. Sabe por que não? E ele abriu a tampa da caixinha bonita e lá estávamos eu e você, nos maltratando, falando mal dos outros, nos apunhalando pelas costas. E Satanás dá uma gargalhada e diz assim: eu não te devolvo, porque eles não estão aqui porque eu quero, eles estão aqui porque eles querem. E sabe o que foi lindo de tudo isso? É que Satanás não percebeu que no fundo da caixinha existia uma brecha, e
Muitos aceitaram o convite e os presentes que Deus devolveu por cada um de nós essa manhã. E nós saímos da caixinha e nós estamos aqui na manhã desse sábado, adorando e louvando a Deus. Jovens da igreja, sejam jovens de valor nas mãos de Cristo. Não permita que as coisas do mundo deem sabor na tua vida. Eu quero chamar o cantor. Onde é que está o cantor? Nós vamos ouvir uma música agora. Do Senhor Jesus. Enquanto ele estiver cantando, medite na letra dessa música. E mais uma vez nessa manhã, entregue a tua vida nas mãos do Salvador. Muito tempo eu andei onde eu sabia que Deus, bom Deus, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Olha para a tua igreja, olha para as decisões que foram tomadas aqui nessa manhã. Derrama teu Espírito Santo sobre cada líder dessa igreja, sobre o departamento jovem dessa igreja, que possam ser jovens de valor nas tuas mãos, e que se as coisas do mundo vierem ofuscar, tentar nos tirar do foco, que eles possam segurar na tua mão e seguir trilhando esse caminho, que não é fácil, é um caminho estreito, rochoso, pedregoso. Vamos perder muitas coisas, mas que no final tu estarás de braços abertos nos esperando. Abençoe essa igreja, os líderes dessa igreja em todos os outros departamentos. Abençoe o pastor dessa igreja. Abençoe os anciãos dessa igreja. Abençoe os líderes de departamento dessa igreja. Que esta igreja aqui, que ainda milita e é luz desse bairro um dia, possa triunfar no céu contigo. Nós entregamos esta igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.